Olá, meus amados, bom estarmos aqui para aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus. Vamos ver no livro de João, no capítulo 5, versículo 1 e 9, o que nos fala? Cura de um paralítico de Betseda. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo às portas das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betseda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes: Queres ser curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Amém? Você deve estar se perguntando por que Jesus disse para aquele homem quer ser curado. Porque, na realidade, já havia 38 anos que aquele homem sofria daquela enfermidade. Jesus perguntou para ele: quer ser curado? Porque, na verdade, Jesus queria que ele se entregasse ao milagre da cura. Como assim? Porque quando Jesus perguntou: queres ser curado? Ele disse automaticamente: o tanque, sempre tem alguém que vai no tanque do milagre antes de mim. Sempre as pessoas, sempre o primeiro que desce ali, o anjo mexe as águas e é curado no tanque de Betseda. Mas sempre vai outra pessoa. Sempre tem outra pessoa ou colocam outra pessoa e eu não consigo ir. Então, ele já há 38 anos sofrendo de tal enfermidade, aquele homem já não via esperança. E Jesus, conhecendo o coração dele, porque ele estava desesperançoso, Jesus fez a pergunta que fez o... Jesus perguntou: queres ser curado? E Jesus disse: então toma a tua cama, pega o teu leito, levanta-te e anda. E aquele homem imediatamente foi curado, porque Jesus falou e ele obedeceu. Talvez muitas vezes você tenha sofrido há muitos anos de uma enfermidade e o Senhor quer te dizer: pega a tua cama e anda mediante a fé. Ou você tem olhado para os sintomas, somente para os sintomas, para a enfermidade, e você não tem olhado com fé no que Jesus fez na cruz quando foi chicoteado, para que o seu corpo fosse massacrado, para que nós hoje tivéssemos o nosso corpo curado. Jesus, ele deu a sua vida por mim, para ti, para a cura também de enfermidades. Seja cura da alma, seja cura do corpo. E ele te diz: toma a tua cama e anda. Não olha para os 5 sentidos, que são audição, tato, olfato, paladar. Me falhou uma. Porque os sentidos sempre irão contra a fé.
Mas a fé é a firme certeza das coisas que esperam, a convicção das coisas que não se veem. Então você tem que agir por fé. E agir por fé não é olhar para os sentidos. Agir por fé não é olhar para os sintomas de determinada enfermidade. Você vai olhar por fé e não pelos sintomas. Você vai andar por fé, não por vista. Não porque os teus olhos naturais estão enxergando, mas você vai olhar além do natural, entra o sobrenatural, está acima do natural. Você vai começar a olhar mediante fé. Aí você vai começar a receber o que Jesus tem para ti. Toma o teu leito, levanta e anda. Hoje ele te diz qual é a enfermidade que tu tens passado. Sim, Deus usa o médico para abençoar. Deus usa o remédio para abençoar. Sim. Se ele, inclusive, quiser curar através do médico, através do remédio. Sim. Mas ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que ele fazia no passado, ele faz hoje. Ele continua curando. Mas para isso você tem que colocar a sua fé em ação. Como se coloca a sua fé em ação? A fé vem, diz a palavra de Deus, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Então, você está hoje ouvindo a palavra de Deus. Aquele homem que não andava há 38 anos, ele passou a andar. Porque Jesus deu uma palavra de autoridade. Levanta-te e anda, toma o teu leito. E ele se levantou e andou. E hoje o Senhor fala para ti. Há quantos anos existe essa enfermidade na tua vida? E ele te diz, levanta-te e anda. Não olha para sintomas, olha para a fé. Olha para o que Jesus fez na cruz por ti. Jesus sofreu na cruz por ti, para que tivesse vida e vida em abundância. Ninguém tem vida em abundância estando doente. E Jesus sabia disso. E Ele quer que você tenha vida e vida em abundância, e que essa vida que você tem ainda aqui nessa terra jorre para a vida eterna. Mediante Deus mandou seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Ele não quer que você vive em sofrimento aqui nessa terra, mas Ele quer te abençoar. E no seu testamento, uma das coisas que Ele deixou para te abençoar é a saúde. Andar não em doenças, mas andar em saúde. E você alcança o milagre na tua vida mediante a fé. E a fé não dá bola para sintomas, a fé não olha para os 5 sentidos, ou a fé age. A fé, ela age com a certeza, com a convicção que você já conseguiu. Então, o que está real, o que está dado no mundo espiritual, vem para o mundo físico. E você recebe o que já foi dado há mais de 2000 anos atrás. Deus quer te abençoar infinitamente, de uma maneira poderosa, de uma maneira grande, mas depende muito mais de você do que dele. Ele já fez todas as coisas para ti. No mundo, nas regiões celestiais, já foram dadas todas as coisas. Mas você tem que pegar mediante a fé no seu Filho Jesus Cristo. Então, pegue, levanta e anda, toma o teu leito. O Senhor diz para ti hoje, levanta e anda. Não olha mais para as coisas naturais, mas olha para as coisas sobrenaturais. E você receberá algo
que foi dado para ti. Amém? Deus te abençoe grandemente no nome de Jesus.